Estão conseguindo me ver e me ouvir bem? O áudio está ok para todos vocês? Um joinha aí, ok? Eu vi Conceição afirmando aí, tá ok? Então, obrigada, Conceição. Então, boa noite a todos. Vamos começar. Daqui a pouco a Kézia chega, certo? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Reis, sou educadora financeira, também sou professora de matemática e eu trabalho com investimentos, especialmente na área, né, para quem está iniciando, ou seja, eu sou educadora financeira especialista em investimentos. Porque quando nós falamos sobre investimentos, muitas das vezes nós nunca nem ouvimos falar, nem às vezes nem nas nossas casas, nem na escola, sobre o assunto educação financeira. E aí, depois da pandemia, nós tivemos ali muitas pessoas acabando ficando endividadas. O endividamento do Brasil, ele bateu ali no teto, né? Ficou no extremo. E devido a isso, muitas pessoas começaram a falar sobre educação financeira e o governo viu a necessidade de se inserir isso dentro das escolas. Ainda não é uma disciplina obrigatória a educação financeira. Eu trabalho na escola, no estado da Bahia, e ainda ela não é obrigatória. Porém, existem algumas disciplinas que permitem a gente estar trabalhando. Inclusive, para quem não sabe, ano passado, a B3, que é a nossa Bolsa de Valores, eu vou explicar isso melhor, juntamente com o nosso Tesouro Nacional, se juntaram e criaram uma Olimpíada, que é a Olimpíada de Educação Financeira, para, aos poucos, estar inserindo, veja a importância, né, que eles estão percebendo quanto é importante a educação financeira na vida de qualquer pessoa. Porque na escola nós aprendemos matemática, português, geografia, ciências, biologia, química, física, e às vezes a gente, nossa, eu vou usar isso na vida para quê? Às vezes os alunos perguntam isso, questionam, professora, você está ensinando Bhaskara, trigonometria, na prática eu vou usar isso para quê? Eu digo, e aí às vezes é um questionamento importante, porque na vida a gente vai lidar com o quê? Com o dinheiro, todos os dias. Todo dia nós estamos pensando no dinheiro, porque todos os dias nós precisamos nos alimentar, comer. E como é que a gente compra o alimento? Com dinheiro. E se você não tem o dinheiro, você também está pensando nele. E às vezes tem pessoas que ganham tão bem e continuam vivendo, passando perrengue, passando sufoco. Porque o processo de organização financeira não foi nos ensinado, não foi passado. E aí, antes, eu gostaria de... Vocês estão vendo a minha tela, não estão vendo? Que está compartilhada aí, Organize para Investir. E aí eu gostaria de perguntar aqui para vocês, se vocês sabem, de fato, o que é investimento. O que é investimento? Eu preciso aprender a organizar minhas finanças? Sim. Para quê? Para ter liberdade financeira, para ter tranquilidade financeira, para ter uma sensação de que eu estou bem mentalmente, né? Porque as finanças, não sei se vocês já ouviram essa expressão, dinheiro é emocional. A gente compra porque está feliz, a gente compra porque está triste, a gente gasta quando está feliz, a gente gasta quando está ansioso, a gente gasta quando está triste. Então, as emoções mexem com a gente e faz a gente ter comportamentos irracionais, e aí a gente vai gastar o dinheiro. Às vezes, e aí a gente acaba ficando endividado porque está feliz ou está triste, a gente acaba ficando endividado porque está frustrado, e acaba comprando coisas que nós não precisamos. Aqui na minha cidade tinha uma loja de realzão, e assim, que vendia coisas baratas, mas assim, coisas de cama, mesa e banho, e ao mesmo tempo tinha a parte de material escolar. Aí, de repente, a empresa, não sei, faliu, fechou. E aí, nos meus alunos, professora, aquela loja está fechando lá, está colocando as coisas tudo em promoção. Eu fui lá, eu comprei um monte de lápis, comprei canetinha, comprei mochila, comprei não sei o que, não sei o que. Eu digo, mas você comprou por quê? Eu nem sei, professor, tá tudo barato, eu comprei. E aí, vai ver, está gastando dinheiro que nem era dele, né, era dos meninos, né, porque era, né, adolescentes, dinheiro dos pais, gastando dinheiro com coisas que eles não precisam. E aí, às vezes, a falta da organização financeira faz a gente ficar sem dinheiro, endividado, e não pensar no que é investimento. Pelo menos eu, dentro da minha casa,
né? A minha mãe, no caso, meus avós, que eu fui criada praticamente com meus avós, não falavam sobre guardar dinheiro para multiplicar. E é isso que é investimento. Você organizar suas finanças, poupar uma parte daquele dinheiro que você trabalha para fazer. Boa noite, a Kézia acabou de chegar. Você guardar uma parte daquele dinheiro para você multiplicar. Isso que é investimento. Né? Então, nós entendemos investimento qualquer valor capaz de gerar o quê? Lucro. Investimento é isso, dinheiro capaz de multiplicar, gerar lucro, seja ele em um curto período, no médio ou no longo prazo. E aí vocês vão aprender a criar metas. Todo mundo, vocês já pegam o caderno de vocês e anotem. Todo mundo tem que ter 3 tipos de meta. Gente, isso aqui é importantíssimo para a vida de vocês. Todo mundo tem que ter 3 tipos de meta. Uma meta de curto prazo, uma meta de médio prazo e uma meta de longo prazo. Por quê? Porque isso vai colocando você ativa, isso vai colocando você à mercê, né, do seu dinheiro, do seu orçamento, assim, eu estou poupando, estou guardando dinheiro e eu estou realizando. Veja o quão é bom você administrar seu dinheiro, guardar parte do seu dinheiro, certo? Então, isso que é importante. Mas antes de prosseguir, eu gostaria que, né, Kézia aparecesse aí, desse boa noite, falasse com vocês, para a gente dar prosseguimento. Boa noite, Kézia. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão aqui participando. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria pedir 1000 desculpas, tá, pelo atraso. Eu tive uma consulta médica agora com meu filho, estava marcada para começar às 7h30, começou às 8h. Então, vocês me perdoem, tá? A consulta terminou agora e eu já vim desesperada para cá, tá bom? Mas, Aline, fique à vontade, segue aí. Na hora que chegar a minha vez, eu vou falar um pouquinho também, viu? Não, pronto, tá ótimo. Então faz assim. Eu expliquei já o que é investimento, e aí nós entramos agora com a sua parte, e depois eu continuo, tá bom, Kézia? Tá bom, Aline. Bom, gente, boa noite mais uma vez, né? Como a Aline já iniciou aí para vocês, nós havíamos falado que a gente ia falar, né? Havíamos dito no grupo e também, né, nas redes sociais que nós falaríamos sobre organização financeira e investimento. Inclusive, esse é o nome da nossa mentoria, Organize-se e Invista. Sabe por quê? Porque uma coisa depende da outra. Eu até coloquei uma enquete lá no grupo, né? Muitos de vocês responderam, eu perguntei, né, se você já investia, né, se já estava organizado, ou se estava investindo sem estar organizado, e me chamou a atenção que a maioria falou que não está organizado e nem está investindo, o que é muito normal, porque se a gente não está organizado, o próximo passo que é investir também não vai andar para frente, não é mesmo? Então, por isso que eu e a Aline, juntas, criamos essa mentoria Organize-se e Invista, porque é como se fosse um degrau de cada vez. Primeiro a gente arruma a casa, né? Ajeita, organiza ali a vida financeira, vai ter pessoas, cada um no estágio, alguns a vida não vai estar lá tão desorganizada, só precisa de uns ajustes, outros vai estar numa situação um pouco mais desorganizada, por isso que a gente começa por essa parte da organização financeira. E eu trouxe aqui para vocês algo que eu quero falar sobre essa parte da organização financeira, que eu vou trazer, assim, bem resumidamente, só mesmo para dar uma esclarecida, vamos dizer assim, né? Por que que a gente precisa, se eu quero investir, não quer dizer, eu não quero saber disso, não, eu quero investir, mas por que que eu preciso estar com a vida financeira organizada para eu conseguir investir, né? 3 perguntinhas básicas que eu vou falar para você aqui. Antes de falar de investir, eu preciso te fazer essas perguntas que elas são muito importantes. Você já ganhou mais dinheiro em algum momento da sua vida e mesmo assim continua apertado? Porque isso às vezes acontece. Sabe quando a gente fala assim, não, o dia que eu tiver um salário tal, a minha vida vai melhorar, as coisas vão ficar melhores para mim. E aí você consegue aquele salário e nada muda, continua apertado. Ou então você sente assim, que você trabalha, você se esforça, mas no fim do mês não sai do lugar, né? Não sabe exatamente para onde foi o dinheiro,
o que que aconteceu, por que que o dinheiro sumiu. E aí, com isso, você até tem vontade de investir, mas você sente muito medo. Por quê? Porque você não tem o controle da sua vida financeira ainda, né? Mas aí, o que que a gente pode fazer quanto a isso, né? Investir sem organização financeira é a mesma coisa de você encher um balde furado, né? Já imagina aí um balde, né, cheio de furos e você colocando água. Você vai pôr na água, pôr na água, pôr na água e ele nunca vai ficar cheio, não é mesmo? Por quê? Porque tem coisas simples que a gente precisa de organizar, de ajeitar antes de começar essa parte de investimento, né? Porque senão não importa quanta água você coloca nesse balde, né, ele nunca vai ficar cheio. E o que que são essas coisas simples que a gente precisa de ter controle, de saber? É quanto ganha, quanto gasta, né? Por que gasta, né? Todo o dinheiro que extra que entra, se você não tiver controle, clareza dessas coisas simples, quanto entra, quanto sai, quanto eu gasto, se você não tiver clareza disso, todo o dinheiro que entrar, ele vai embora mesmo, né? Então, mesmo que você faça investimento, vai acabar, né, esse dinheiro indo embora de alguma forma. Por quê? Porque antes de aprender a multiplicar o dinheiro, você precisa aprender a segurar o dinheiro, não é mesmo? Aquele dinheiro que entra, que você gera aí, e às vezes até mesmo, né, a gente gera até com uma certa dificuldade o nosso dinheiro, a gente precisa aprender a segurar esse dinheiro para depois, então, aprender a multiplicar esse dinheiro. E o erro que impede, às vezes, de muitas pessoas prosperar é porque a maioria das pessoas confunde organização financeira com você parar de viver. Ah, eu não quero me organizar, eu vou ter que abrir mão disso que eu gosto, daquilo que eu gosto, não vou poder fazer nada que eu gosto. E não é nada disso, gente. Eu posso garantir para vocês que quando a gente consegue se organizar, aí é que a gente começa a viver muito melhor. Sabe por quê? Porque às vezes a gente gasta o nosso dinheiro com coisas que não fazem a mínima diferença na nossa vida. E às vezes tem coisas que a gente ama fazer, que a gente se priva de fazer, porque o dinheiro nunca sobra para aquilo. Né? Vou dar um exemplo. Quando eu vivia muito desorganizada financeiramente, teve uma época que eu e minha família passamos 7 anos sem conseguir fazer uma viagem. E a gente ama viajar. Mas o dinheiro ia embora com outras coisas, outras besteiras, e nunca sobrava um dinheiro para a gente viajar. Aí, quando a organização financeira entrou e eu entendi, o que que eu passei a fazer? Eu passei a não jogar o meu dinheiro fora, desperdiçar em coisas que não tinha necessidade nenhuma, que eu podia abrir mão daquilo que não ia fazer diferença, para canalizar ele em coisas que eu realmente gostava. Então, aí tudo mudou, a chave mudou, né? Porque para você, né, que pensa às vezes que a organização financeira vai só te privar, então começa a ter esse outro tipo de pensamento, que não é nada disso, tá? Por não ter clareza emocional dos seus gastos. Tem gente que gasta por tudo. Ah, eu estou cansado, eu vou gastar para me sentir melhor. Eu estou triste, eu vou gastar para me sentir melhor. Eu estou feliz, eu vou gastar porque eu estou feliz. Sabe? Essas coisas que às vezes a gente nem para pensar. Quantas vezes? Quem é que nunca um dia falou, eu vou ali no shopping fazer andar, gastar um pouquinho, comprar alguma coisa, porque hoje eu passei uma raiva no trabalho e eu estou precisando me sentir melhor. Né? Aí a gente vai lá, gasta o dinheiro, que às vezes a gente nem tinha, né? Às vezes na hora até se sente mesmo melhor. Mas passou aquele momento ali, pronto, tá pior. Né? O problema não foi resolvido, vem ainda a culpa e a conta depois ainda para pagar, não é mesmo? Então, a gente precisa de parar de confundir organização com parar de viver. A gente precisa ter clareza, até mesmo emocional, para ter os nossos gastos conscientes. E a gente precisa de ter um plano, porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de melhorar, de prosperar, porque não tem um plano, tem até boa intenção. Mas boa intenção, ela não constrói patrimônio, né? Mas um bom método, um bom plano, isso constrói, né? Então, o que você precisa antes, né, de acontecer, antes de você investir, é você ter 3 pilares da organização financeira bem estruturados na sua vida. O primeiro pilar é você ter clareza, né? Aquilo que nós já falamos aqui, você saber quanto entra, quanto sai, para onde está indo o seu dinheiro, esse é o primeiro pilar, né? O segundo pilar é você ter consciência, entender por que você gasta, identificar gastos emocionais, né? Parar de se sabotar. Igual eu falei aqui,
né? Se você começou a identificar que você faz isso, eu já reparei que eu faço isso toda vez que eu estou chateada, meu marido faz uma raiva, eu pego o cartão de crédito e estouro. Então, a gente começa a identificar, né? Isso é ter consciência. E a partir do momento que a gente passa a ter consciência, a gente consegue, então, fazer o quê? Começar a corrigir. Porque antes a gente faz sem consciência. Talvez até hoje você fez esse tipo de coisa aí, nunca parou para pensar, talvez agora me ouvindo você pense, não é que é mesmo? Eu faço isso, eu já fiz isso. Então, esse é o segundo pilar da organização financeira, a gente ter consciência e entender, né, os nossos gastos. E gasto, tem algum gasto ali que é emocional, e a gente tentar resolver isso, não é mesmo? Para parar de se sabotar. E o terceiro pilar, que eu disse que são três pilares, né, que a gente precisa de ter bem estruturado, e o terceiro pilar é o quê? Você ter direção, você ter um plano, você saber quanto você pode investir sem medo, né? Você saber investir com tranquilidade, não com ansiedade, porque você não sabe. E é exatamente isso que nós trazemos para vocês na nossa mentoria. Porque a gente tem medo de investir porque a gente não sabe. Tudo que é desconhecido, a gente tem medo. E é bom mesmo que a gente tenha medo. É bom mesmo que se você não sabe investir ainda, que você tenha medo. Por quê? O medo vai te proteger de fazer uma besteira com o seu dinheiro. Né? Às vezes pode chegar uma pessoa, fulano, eu coloquei meu dinheiro em tal investimento, eu estou ganhando tanto. Coloca o seu, aí você vai lá e coloca, não sabe nem o que é aquilo. Daí a pouco você está metido numa enrascada. Porque investimento não é assim. Não é porque o fulano colocou o dinheiro em tal coisa que eu vou pôr o meu e vai dar tudo bem para mim. Né? Investimento, ele depende, cada um, de um objetivo. Então, você precisa de ter essa direção, você precisa de ter um plano, né? E organização financeira, ela não é só sobre dinheiro, não é sobre comportamento também, né? Então, agora, o que que você precisa realmente, né? Quando a pessoa se organiza, investir deixa de ser um risco e passa a ser uma consequência natural. Eu não falei aqui que é natural? A pessoa, né, começa ali, se organiza, colocou as coisas em ordem. O próximo passo, naturalmente, é você investir. Então, se você hoje está organizado, você já vai tranquilamente para esse próximo passo. Se você ainda não está, você vai primeiro colocar isso em ordem, né? Que é se organizar, para depois você poder, então, investir sem medo, né? Não fazer besteira, fazer consciente, colocar o seu dinheiro no lugar, sabendo por que você está colocando ele ali, tá? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês aqui, né? Sobre a parte aqui de organização financeira, porque, infelizmente, a gente sempre pensa, né, quando passa pela nossa cabeça, eu quero me organizar, né, e financeiramente, já vai logo pensando, eu vou ter que abrir mão disso ou daquilo. E não é isso, né? É simplesmente o primeiro passo ali, para a gente colocar as coisas em ordem, para a gente ir para o próximo degrau, e o próximo degrau aqui é exatamente isso que a Aline começou e vai terminar de falar para vocês aí, que são os investimentos. Tá bom? Joia, Aline, gratidão, Kézia. E dando continuidade aqui, então, ao nosso conteúdo, eu expliquei para vocês o que é investimento. Kézia falou aí sobre a importância, né, da organização financeira. E aí, eu trago aqui de forma bem prática, bem rápida para vocês, já que vocês já entenderam o que é investimento, né, vocês vão entender também o que de fato é investimento e o que não é, porque muitas vezes a gente confunde com algumas propostas que nos são oferecidas, às vezes pelo gerente do banco, né? E aí, o que de fato é investimento, né? O investimento é você, lembra que eu falei da Olimpíada que foi criada ano passado? Pelo Tesouro Nacional e a B3, a nossa Bolsa de Valores? Então, você colocar o seu dinheiro nos títulos do Tesouro Direto, isso é um investimento. Porque quando você coloca o seu dinheiro lá nos títulos do Tesouro Direto, o seu dinheiro vai estar rendendo, o seu dinheiro vai estar multiplicando, certo? Então, vai estar acompanhando o índice da inflação, seu dinheiro não vai estar parado. Então, Tesouro Direto é, sim, um tipo de investimento. E aí, muitas pessoas, às vezes, ficam com medo, será que é seguro, né? Porque o que é que acontece? Às vezes, a nossa maior preocupação é não entender como os investimentos funcionam e medo de perder dinheiro. Eu sei que a poupança, ela é segura, mas isso aí é seguro, sim. É mais seguro, o Tesouro Direto é mais seguro do que a poupança do seu banco. Pois é.
E isso não nos foi passado, esse tipo de conhecimento. CDB. CDB também é um tipo de investimento e também é seguro. O CDB, ele é tão seguro quanto a poupança e o melhor, ele rende mais do que a poupança. Então, o CDB é super seguro. Debentures entra dentro da parte de investimentos, que aí, né, a gente consegue explicar com mais calma, com mais detalhe dentro da mentoria, porque entra dentro da parte ali de investimentos, né, de renda fixa também. E a previdência privada, nós temos a previdência privada, que também é um tipo de investimento que você pode estar investindo, né, na sua previdência privada, aí através também de bancos digitais, né, e ações. As ações entram dentro de renda variável. Existe dois. Se tiver alguma pergunta aí, Kézia, que você vê relevante, você pode estar falando para mim depois, tá bom? Que eu vi que recebi aqui algumas mensagens, mas eu não consigo visualizar todas agora. Aí qualquer coisa você vai me avisando. E aí, gente, existe dois blocos do que eu falo. Existem dois blocos dos mundos dos investimentos, que é renda fixa e renda variável, certo? Para você, quem está começando, Aline, eu tenho dinheiro, mas eu ainda não sei por onde eu começo, não sei por onde começar. Então, você vai começar pela renda fixa. E aí, aos poucos, você vai migrando para a renda variável. E, lógico, com o nosso acompanhamento, certo? E o que não é investimento. E aqui cabe, eu vou falar dentro de uns princípios que está dentro do livro, não sei se você já ouviu falar, o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico da educação financeira, e ele vai falar o que ele fala nesse livro, o que é investimento e o que não é investimento, o que é passivo e o que é ativo. Ou seja, ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Eu comprei esse celular, mas de alguma forma esse celular vai colocar dinheiro no meu bolso, então ele é um ativo. Mas se eu comprei esse celular, gastei esse dinheiro, ele está me custando dinheiro, então ele é um passivo. E aí ele vai falar sobre casa, carro, que é passivo. A casa própria, ela não é investimento. Você investe para realizar um sonho. Ah, Aline, meu sonho é comprar uma casa própria. Então, a gente vai ensinar você a investir para você realizar esse sonho. Mas ela não é investimento. Por quê? Porque investimento vai te botar dinheiro no seu bolso. A casa não vai colocar dinheiro no nosso bolso, concorda? A casa, pelo contrário, se for, né, financiada, vai tirar dinheiro do seu bolso. Se for um condomínio, vai tirar dinheiro do seu bolso. E as despesas da casa também vai tirar dinheiro do seu bolso. A não ser que você compre casas, imóveis para alugar. Aí ela se torna o quê? Um investimento. E aí, Aline, seria ótimo, maravilhoso, né? Eu comprar uma casa, vou colocar para alugar e receber os aluguéis dessa casa. Ah, coisa linda, gerando renda passiva. Existe como você fazer isso dentro das ações, dentro dos fundos imobiliários. E a gente ensina, eu ensino isso dentro da nossa mentoria. Como você ganhar aluguéis sem precisar ter, né, um imóvel. Carro particular também. É a mesma coisa da casa. Se você compra um carro, ele vai lhe gerar o quê? Despesas, como, né, além da gasolina, né, do combustível, vai gerar outras despesas, como o IPVA, por exemplo. Todos os anos tem que pagar, entre outras despesas. Mas se você compra esse carro para trabalhar em Uber, ele se torna um investimento. Certo? Consórcio, loterias, ou seja, gente, não sei se vocês viram a propaganda da Mega da Virada, que está em 1 bilhão. 1 bilhão de reais. E aí faz o quê? Só que isso é uma propaganda mentirosa. O prêmio não está em 1 bilhão. Eles estão vendendo isso para muita gente comprar, para poder, né, faturar de fato esse 1 bilhão. Então, e aí as pessoas acabam se iludindo. Vou apostar na loteria. E acaba perdendo. Então, existe bolões e bolões. Gente, eu trabalhei na lotérica. As pessoas fazem bolão todos os dias, todos os dias, todos os dias, e é para poder ganhar dinheiro. E aqui na minha cidade nunca teve nenhum contemplado. E aí a gente acaba se iludindo. Outra coisa que a Caixa Econômica Federal também faz é o título de capitalização. Você fica pagando o dinheiro e acaba não recebendo, não acaba rendendo. Se você quebrar o contrato, né, você vai perder parte do que você pagou e o resultado não rendeu R$ 1. R$ 1 não rende. Então, cuidado, para vocês entenderem que, de fato, é investimento, que é CDB, Tesouro Direto, debêntures, previdência privada, ações e fundos imobiliários, entre outros. Mas, do contrário, isso não é investimento. Tá claro?
Vamos continuar. Aline, Oi. só aproveitando que você falou disso aí, perguntaram aqui, uma pessoa aqui, que agora eu não lembro quem é, perguntou o seguinte, que ela está com dinheiro lá esqueci agora, peraí, deixa eu abrir a pergunta dela aqui, ó. Estou há uns anos com capitalização. Eu espero chegar para resgatar ou já tiro? Foi a pergunta da Gigi Fernandes. Está com título de capitalização. Eu acredito que seja da Caixa, né? Enfim, eu trabalhei na Caixa, então, na lotérica, então, eu conheço da Caixa Econômica Federal, né? Dos outros bancos eu não sei como funciona, mas o que acontece normalmente com os títulos de capitalização se você resgatar antes do período, você vai perder parte do seu dinheiro. É do Itaú. Então, provavelmente é isso. Por quê? Porque título de capitalização é como se fosse um bolão mesmo, que arrecada o seu dinheiro para poder você estar guardando dinheiro, só para isso mesmo, para você não estar gastando. Mas não está rendendo, certo? Não rende. Inclusive, Aline, eu já caí na besteira quando eu não tinha educação financeira de fazer título de capitalização, não tinha Olha, reserva, precisei resgatar aquele dinheiro e perdi uma boa parte dele. Então, né, aprendi da pior forma possível que título de capitalização não é investimento. tá vendo? Então, Kézia, por experiência própria, já está te respondendo. Quem foi que perguntou? Juliana? Foi a Gigi que perguntou. Gigi. Ah, É, sim. tem mais uma pergunta que você quer responder ou você segue e daqui a pouco você responde? Ah, pode perguntar. Tá. A pergunta é: na mentoria vocês ajudam a qual investir? Ajudam a em qual investir? Já tenho dinheiro, mas não sei escolher. Ajudam no caso? Com certeza, a nossa mentoria é justamente para quem tem dinheiro e não sabe por onde começar, né? Que eu quero juntar dinheiro para um objetivo específico, para construir a reserva. Se você tem dinheiro e você quer investir, e você não sabe por onde é que eu começo, então a nossa mentoria é justamente para isso, para te direcionar nesses primeiros passos, certo? Que bom que você já tem dinheiro, isso é o mais importante. Aí agora a gente vai te direcionar para onde você vai investir. E aí, por que Já que está muitas com meio pessoas caminho andado, né, Aline? isso ajuda, nós ajudamos sim nesse caso, viu? Obrigada pela pergunta. E aí, por que as pessoas às vezes travam na hora de investir, Kézia? Muitas das vezes vem nas nossas crenças que vêm do lado da infância, como nossos pais, né? A nossa mãe, nosso pai, ou a avó, quem nos ensinou, foi colocando certas coisas na nossa cabeça. E a gente foi acreditando em algumas mentiras sobre o dinheiro. Primeira coisa, acreditar que tem muito dinheiro. Então, eu trabalho com professores, Kézia, que ganham acima de 10 mil reais, né? Na Bahia existe um plano de carreira muito bom. Então, alguns professores que já chegaram nesse patamar de 10 mil reais. E muitas vezes, assim, Aline, eu gostaria muito de investir, mas eu não tenho dinheiro, vou precisar sobrar dinheiro para poder investir. E aí eu fico assim, questionando, perguntando, você acha que precisa de quanto para investir? De 10 mil do seu salário todo? Não, né? Então, se você colocar, você precisa colocar uma meta. Se você consegue sobrar 100 reais, 1.000 reais que você consegue, então isso já é, né, um período para ir para um valor que você já vai colocar como meta para ir começar, né? Por exemplo, no Nubank, você consegue, por exemplo, eu falei do Tesouro Direto, né? Voltando, Tesouro Direto. Do Tesouro Direto, para você investir na sua reserva de segurança, por exemplo, o investimento mínimo é de cento e tanto, 172 por aí, não estou lembrado o valor exato. Então, a partir de cento e tanto, ou seja, às vezes você gasta 100 reais, 200 reais no mês, você vai no mercado, vai na feira e compra assim, meu Deus, com 100 reais não dá nem para você comprar direito as frutas nem a carne para a semana, né? E aí, ou seja, às vezes você gasta dinheiro que não está nem percebendo, assim, e se você colocar como meta, eu vou poupar, economizar 10% do meu salário. 10% do meu salário é o ideal para que você possa começar a estabelecer. Então, você não precisa de muito dinheiro. E nas caixinhas do Nubank, né, a partir de... Ou seja, se você tiver R$ 1 em diante, você já começa a investir. Então, você vai estabelecer uma meta aí. Então, você não precisa de muito, você precisa querer começar, tá? Então,
Então, não tire essa ideia da cabeça se vocês ainda acham que precisa de muito dinheiro, sobrar muito dinheiro para você começar a investir. Você estabelece metas. Porque quando você estiver ganhando muito dinheiro, você vai continuar investindo. Outra coisa é não ter um plano financeiro antes de investir. Eu ganho muito bem, mas eu não sei por onde vou começar, Aline, não sei. Então, você vai precisar do quê? Você precisa de um plano, né? Como a Kézia falou, primeiro nós precisamos olhar para as nossas finanças, processo de organização. Então, você vai organizar as finanças, depois que Kézia vai ensinar todo o passo a passo da organização financeira, que você vê qual é o seu custo de vida, porque seu custo de vida não pode ser o seu salário. Você agora, vamos juntos traçar esse plano, né? Para que você, de fato, comece a investir com segurança, com clareza. Outra coisa, querer ficar rico cada noite por dia, né? Tem pessoas que nunca investiam, querem começar a investir hoje, e de repente, eu quero, né, receber já uma renda aqui de 5 mil reais todos os meses. Isso vai depender do quanto você também tem resources para investir, né? Você pode ter uma renda de 5 mil reais por mês, depende de quanto você tem dinheiro para investir, mas não é ficar rico da noite por dia. É um processo. Por que eu falo sempre isso? Para vocês ter clareza do que é investimento. O investimento ele vai potencializar os seus resultados. Você vai continuar trabalhando, vai fazer aquilo que Kézia falou, fazer seu dinheiro sobrar, economizar para investir. Quanto mais você economiza, quanto mais você investe, maior será a sua rentabilidade. Certo? Então, quanto mais você economiza, quanto mais você trabalha, quanto mais você economiza, mais você investe, maior vai ser os seus ganhos aí. E achar que investimento é complicado. Quantos de vocês já pensaram assim, eu não invisto porque investimento para mim é algo difícil? E aí, sabe o que é difícil? Às vezes é como foi apresentado para você, né? Falando de investimento numa linguagem talvez técnica, e aí isso torna as coisas difíceis. Então, o que a gente vai priorizar aqui? Sempre trazer uma linguagem simples, para que vocês entendam o que é renda fixa, o que é investimento em renda fixa, o que é você ir comprar uma ação do Banco do Brasil, comprar uma ação da VEG, comprar um fundo imobiliário de tijolo, o que é isso, o que é o Tesouro Selic, que é o lugar onde você vai investir para a sua reserva de segurança, o que é um Tesouro IPCA+. Então, tudo isso a gente traz esse conhecimento que não é tão conhecido e às vezes pode assustar, entre aspas, no início, porque, eu nunca ouvi falar nisso. Mas a gente vai trazendo ali todos os dias, de forma simples, para que vocês entendam e comecem, e vai sair investindo. Todos vocês sairão investidoras. Né? Outra coisa, medo de perder dinheiro e não saber por onde começar. Eu tinha esse medo, né? Para mim, eu sou professora de matemática, lido com números. Então, para mim, investimento era um bicho de sete cabeças, Kézia. Inclusive, eu falo isso nesse livro, que nós vamos falar... Eita, peraí. E eu vou falar sobre isso. Eu sou coautora desse livro, Investindo na Prática, e eu falo justamente começando sobre isso. Que, para mim, investimento era um bicho de sete cabeças. Algo difícil, complicado, e eu não vou investir não porque eu vou perder dinheiro. Então, as pessoas traziam isso, né? Investir vai fazer você perder dinheiro. Mas você, como Kézia disse, você perde dinheiro quando você não conhece o que você está fazendo. Quando você não sabe o que você está fazendo, é como se você estivesse entrando em um jogo sem conhecer as regras do jogo. Quando você entra no jogo sem conhecer as regras do jogo, você pode cometer faltas, ser punido, cartão amarelo, cartão vermelho, advertência, expulsão. E é isso que acontece nos investimentos. Então, eu preciso entender as regras do jogo. E essas regras do jogo nós iremos explicar para vocês, para que vocês não cometam os erros, minimizem o máximo possível para não perder dinheiro. Certo? E aí, vocês podem pegar o caneta e anotar, e vou falar assim de forma bem rápida, que nós temos muita coisa para falar ainda hoje. E aí, para que vocês possam anotar. Vocês que são investidores iniciantes, né? Antes de investir, Kézia já falou sobre isso. Eu vou até passar. O primeiro passo que Kézia disse: organizar as finanças, né? O melhor investimento para o iniciante não é aquele que vai dar um lucro rápido, mas sim o que faz sentido para a sua realidade. Sabe, porque aqui tem várias mulheres aqui. Várias mulheres. O que é bom para a Silvana pode ser não tão bom para a Gigi.
Às vezes o plano de vida de Gigi é totalmente diferente de Mônica. Então, por isso que cada um de vocês vai olhar para os seus números. Porque os seus números não vão mentir para você. Né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer investimento pode ser um risco. Lembra o que Kézia falou? Né? Às vezes é bom você ter medo para não tomar decisões erradas. Então, olhe para isso daí também. E segundo passo, né? Então, anote, porque tudo isso já é um conteúdo riquíssimo para a vida de vocês, né? E segundo passo, você vai começar por quem, gente? Sempre vai começar pela reserva. Isso a gente sempre vai bater na tecla, né? Comece sempre pela reserva. Eu nunca investi. Você vai começar por onde, mulher? Pela reserva. E aí, depois disso, você vai escolher um investimento simples, seguro para começar. E depois disso, você vai definir um objetivo claro para esse dinheiro. Ou seja, você vai começar pela reserva de segurança. Depois disso, você vai migrando para outros tipos de investimento. Mas precisa estar claro para você o seu objetivo. Certo? E outra coisa que faz o segredo para todo investidor é a consistência. Não adianta. Já estou encerrando aqui, tá, Kézia? Vou passar para você. Não adianta você começar a investir hoje e aí, no caso, amanhã parar. Pode acontecer imprevisto, mas depois assim, eu comecei a investir esse mês. Aí, no mês de janeiro, aconteceu qualquer coisa, eu não consegui investir. Você pode até acontecer imprevisto, mas depois, quando é fevereiro, você volta de novo. E é a consistência. O que vai dar o resultado é a consistência. É a consistência de todos os meses estar investindo. E quando você tem alguém acompanhando, vai estar despertando, né? Olhe, né? Aí, às vezes, para a gente não esquecer, eu preciso investir, né? Eu preciso investir. Porque não é sobre... É sobre você, é sobre o seu futuro, né? A sua vida financeira. E aí, outra coisa importante, gente, que eu gostaria de falar aqui, é o taxa Selic. Digam aí, pode colocar no chat se vocês sabem o que é taxa Selic. Já ouviram falar em taxa Selic? Você sabe qual a importância da taxa Selic? Quem sabe o que é taxa Selic? Vou esperar vocês falarem para eu continuar. Será que se vocês ficarem em silêncio, eu vou entender que vocês não sabem o que é taxa Selic, nunca ouviram falar. Ninguém falou nada, Kézia, então vamos lá. Gigi falou, não sei. Oi? A Gigi falou, não sei. O El falou que ele tem Não. noção. A Mônica, Muito bem. a Josiane está falando aqui, já ouvi, mas não entendo. Pois é, gente, a taxa Selic é uma taxa super importante dentro da economia do nosso país. E a gente vai falar muito sobre ela dentro da nossa mentoria. Porque quando você vai no supermercado, quando você sente os preços dos produtos tudo mais caro, eita, não teve uma época aí que aumentou bastante o valor do café? O café aumentou. Então, a taxa Selic, quando ela sobe, quanto mais ela sobe, mais cara fica as coisas. Mais cara ficam os produtos. Se você for fazer um financiamento no banco, se você for financiar sua casa, seu carro, os juros vão ficar cada vez mais caro, mais alto, por causa da taxa Selic. Porém, isso é bom para investidor. E como ela é em alta, nós temos que aproveitar, porque a taxa Selic hoje está em alta, depois ela vai começar a cair. Então, para nós, investidores, isso é ótimo, porque significa que a gente vai ganhar mais dinheiro. Então, nós temos que aproveitar esse momento também da taxa Selic alta. Vou explicar sobre isso. Os prós e os contras que tem da taxa Selic, certo? E aí, a gente vai falar agora sobre a nossa mentoria, certo? Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro para vocês sobre o que é a organização financeira, sobre a importância de vocês investirem. E, de fato, essa mentoria, tudo isso nós juntamos, né, dentro de uma mentoria para passar para vocês o nosso melhor, da nossa experiência, porque nós saímos de endividados, nós organizamos a nossa vida e nos tornamos investidores. Então, nós passamos por esse processo e é isso que a gente vai passar para vocês. Né? Que mesmo você ganhando bem, que esteja desorganizado, você vai organizar suas finanças para investir no seu futuro, para você ter
estabilidade financeira, para que você construa uma reserva de segurança, para que você tenha aposentadoria tranquila. E o que é a mentoria para quem, gente? Se você quer aprender a fazer seu dinheiro multiplicar, com segurança, essa mentoria para vocês, né? Sendo mentoradas com da área, que é o caso da Kézia, e eu também, a Aline. Se você quer multiplicar seu dinheiro de forma constante e segura, porque qual é a maioria dos receios das mulheres? É ter medo de perder dinheiro, né? E a gente vai ensinar vocês a investir de forma segura, onde você saiba de fato o que você está fazendo, com a linguagem simples. Se vocês estiverem entendendo o que a gente está falando, então é essa linguagem que a gente traz dentro da nossa mentoria. Com toda a sopa de letrinhas que tem, taxa Selic, CDI, CDB, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, renda mais, tudo isso, calma, vocês vão aprender dentro da nossa mentoria. Para você que precisa de um passo a passo fácil e simples, né? Ou seja, didático. Eu preciso que você literalmente pegue na minha mão e mostre como é que eu abro a conta na corretora, como é que eu abro no banco, como que eu faço o meu primeiro investimento. É isso que a gente faz, na prática. Você quer descobrir para onde o seu dinheiro vai e ter controle total das suas finanças. O processo de organização vai lhe ajudar nesse quesito. E você está perdido. Além de não sei por onde começar a investir. Por onde é que eu começo? Eu acho que teve uma pergunta parecida com isso, não foi, Kelly? Aquela pergunta. Eu tenho dinheiro, mas por onde é que eu começo? E aí, para você, e você que precisa, de fato, alguém acompanhando, porque sozinho você se sente insegura. Aí você vai ter nós duas acompanhando vocês. E aí, eu já coloquei aqui, como é que vai acontecer, gente? Já passo para a Kézia. Como é que vai acontecer? Nós teremos 8 encontros semanais. Então, é isso que a gente está oferecendo para vocês. Vocês terão 8 encontros com a gente. Tá? Serão encontros de tira dúvidas, porque dentro da nossa plataforma nós já temos aulas gravadas, onde a Kézia explica todo o processo de organização, e eu explico tudo sobre o que é renda fixa, aulas sobre renda variável, e nós vamos para a prática. Então, aula de tira dúvidas, para que vocês possam tirar dúvidas diretamente com a gente. Como está acontecendo esse encontro aqui, agora. E aí vocês vão abrir a câmera, vão abrir o áudio, vão tirar todas as dúvidas de vocês com a gente. Certo? Já a gente tira as dúvidas de vocês. Eu estou vendo que está passando muita mensagem aí, né, Kézia? E o nosso primeiro encontro vai ser dia 6 de janeiro, porque nós estamos já na reta final, né? Vem Natal aí, essa semana já, próxima semana, né? Virada de ano. Então, para que vocês possam, né, descansar um pouco, relaxar um pouco. E nossa primeira aula já é dia 6 de janeiro. Lógico, vocês vão ter acesso às aulas. Quem entrar hoje na mentoria já vai ter acesso às aulas. Já pode ir assistindo, para dia 6 já vir com as dúvidas, né, Kézia? Olha, fiz isso, fiz aquilo. Então, já mão na massa, já, dia 6 de janeiro. E os nossos encontros serão sempre às 20h30, todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras será nosso encontro. Mas, e Aline, se acontecer um imprevisto, eu não puder assistir a aula, e agora? Essas aulas, elas são gravadas e depois nós disponibilizaremos para vocês também lá dentro da plataforma, certo? E vocês terão um acompanhamento com a gente em 6 meses, olha, serão 8 encontros semanais, toda semana, toda terça-feira. Completou os 8 encontros, nós não teremos mais encontro ao vivo, porém, vocês terão acesso a gente por um grupo do WhatsApp, onde vocês podem estar colocando todas as dúvidas de vocês, mandar mensagem, mandar áudio lá no grupo. Durante 6 meses, a gente vai acompanhar vocês nesse processo de organização e investimento, para que vocês invistam com segurança, percam todos os medos e se tornem, de fato, uma investidora de sucesso em 2026. Mas, depois desses 6 meses, se eu quiser reassistir as aulas, vocês terão acesso ao curso durante um ano. Durante um ano, vocês terão acesso ao curso para vocês assistirem e reassistirem quantas vezes vocês quiserem. Mas o nosso suporte é durante 6 meses que a gente vai acompanhar vocês. Joia? Claro? E esse suporte vai ser todo pelo grupo do WhatsApp, ok? E aí, até aqui, dúvidas sobre isso? Aqui está o cronograma das aulas da Kézia, tem um cronograma das minhas aulas, mas as minhas aulas não são só essas, tem mais aulas sobre renda variável também, que já estão lá gravadas.
E o que é que você vai aprender, gente, dentro dessa mentoria? A manter suas contas organizadas, né? Saber começar a investir de maneira simples. Vocês vão aprender a investir na prática, de fato. A gente vai abrir ali a corretora com vocês, vai mostrar como é que investe. Olha, é aqui que você vai na renda fixa, é aqui que você vai no CDB, é aqui que você vai no Tesouro Selic, é aqui que você coloca a sua ação, é aqui que você compra o seu fundo, tudo isso. Saber exatamente por onde começar para não perder dinheiro, você vai começar por aqui, ó. Você não vai perder dinheiro se você começar por aqui. Então, se você começar por aqui, você não vai perder dinheiro. A gente vai mostrar tudo isso. Investir para sua aposentadoria, para quem quer investir na sua aposentadoria. Peraí, ainda vou ter aqui. Da sua reserva de segurança, nós vamos ensinar como que você faz o cálculo da sua reserva de segurança, que é baseado nos seus custos fixos, né? Para atingir um objetivo específico, é comprar uma casa, é fazer uma viagem, enfim, você vai definir os seus objetivos ali. E a ter confiança, gente, porque às vezes o que trava a gente, eu não tenho confiança ali em fazer isso sozinha, então nós vamos acompanhar durante 6 meses para você ter essa segurança e depois continuar sozinha. E, além disso, se você quiser continuar na mentoria, você compra a mentoria de novo, porque a gente continua aqui ensinando do mesmo jeito, né? Vocês podem continuar com a gente a vida toda. E a gente vai estar aqui sempre apoiando. E ou continuar, ou mesmo começar a investir, né? E o melhor, vocês vão ter esse apoio e esse suporte, tanto meu quanto da Késia. Certo? E aí, vamos lá. Nós temos bônus especiais para vocês. Um deles é o plano financeiro da Késia Prates. Késia, quer falar um pouco aí sobre o seu plano, rapidinho? Sim, esse plano, ele é um presente, né? Que eu vou dar para vocês que entrarem para a nossa mentoria. Nele você tem tudo o que você precisa de saber para ter as suas finanças organizadas, né? Ali você vai saber quais as informações que você precisa colocar, o que que eu preciso saber. Lembra quando a gente falou, se você não saber quanto entra, quanto sai, com o que você gasta, fica difícil, né, de você se organizar. Então, o plano, ele vai te auxiliar nesse processo aí, tá bom? Ele vai em arquivo digital para impressão, é super simples, né, de você imprimir e ter ali um lugar onde, quando você precisar de saber como está a sua vida financeira, você vai estar tudo no mesmo lugar, abriu, viu ali e está tudo tranquilo. Então, você já vai ter um lugar para onde você anotar, organizar suas finanças. Sem desculpa, eu não sei onde é que eu anoto minhas finanças. Está aí, o plano é de forma gratuita que vocês vão ganhar para quem entrar na mentoria hoje. E além desse plano financeiro maravilhoso da Késia, lembra que eu falei no início desse meu livro, Investindo na Prática? Então, eu sou coautora desse livro, Investindo na Prática, onde ele é um livro para quem está, de fato, iniciando os investimentos. E vocês também vão ganhar. Vocês vão ganhar o e-book, eu tenho ele físico, né? Mas eu tenho também o e-book. Então, vocês estarão também ganhando de presente hoje, para quem tem na mentoria hoje, o meu livro Investindo na Prática. Ou seja, o e-book, certo? Em PDF. E além disso, deixe. Pronto. Aí agora vou deixar a Késia falar, né, Késia? Sim. Quanto é que custa tudo isso, então, gente? Quanto é que vale tudo isso? Olha, Aline, falar quanto vale tudo isso fica até meio difícil, né? Porque É, quanto que vale você ter a sua vida tranquila, a sua vida organizada, o seu dinheiro investido, você vendo esse dinheiro está crescendo, está rendendo, se multiplicando. Quanto é que vale isso? Vale muito, não é mesmo? Bom, nós hoje cobramos por essa mentoria até agora, dezembro de 2025, o valor dela é R$ 1.997, tá? Né? Mas vocês têm todos esses bônus aí que a Aline falou. Porém, o que que nós resolvemos fazer? Nós vamos abrir agora, essa vai ser a última turma de 2025. Nós tivemos, ao longo de 2025, 3 turmas, essa vai ser a quarta, né? E talvez você pode pensar, será que eu consigo? É muito complicado. Nós temos ali, desde alunas mais jovens até senhoras, por exemplo, de 60, 70 anos, se não me engano, a nossa aluna mais velha tem 72 anos, e sim, ela já investe. Então, isso para vocês verem que qualquer um de vocês que estiverem dispostos a aprender, pode sim investir.
Na última turma que nós abrimos, eu falei o seguinte, que nós faremos um valor especial, né? E que valor especial é esse? Tem ele aí no próximo slide, Aline? Na última turma, nós fizemos um valor super especial, que foi o valor, né? Aqui está o valor de tudo que vocês vão levar, tá? O valor da mentoria, né? O pleno, o livro. E a Aline, acho que a Aline esqueceu de falar que a Aline ainda vai dar de presente uma mentoria individual, uma sessão individual para aquelas alunas que entrarem Exato. hoje, tá? Até as 23h59. O total disso aqui, gente, daria R$ 2.604,80. Só que nós, pensando, né, em fazer algo realmente especial para você que está aqui, nós resolvemos fazer um desconto de 50% para aquelas primeiras pessoas que entrarem hoje na nossa mentoria até as 23h59. Então, essa mentoria que Gente, tem... Oi, Aline. oi. É, então, só esqueci desculpa interromper rapidinho. Então, quem levar hoje, além do desconto, na verdade, quem vai ganhar os bônus, o e-book, o planner e a mentoria individual comigo, planejando sua aposentadoria. Somente os 10 primeiros. Os 10 primeiros é que vão levar os bônus, tá bom? Ah, isso aí, Aline, bem lembrado, viu? Então, os 10 primeiros vão levar o bônus do livro da Aline, né, em e-book, o meu planner, e essa mentoria individual, que vai ser uma sessão com a Aline, para ela fazer ali com você um alinhamento individual com você, tá? Então, o que nós vamos fazer nessa quarta turma, que vai ser a última de 2025? Na nossa terceira turma, eu falei, Aline, olha, essa vai ser a última turma que nós vamos dar esse desconto tão grande, que é de 1.997 por R$ 997 ou 12 vezes de 103,11. Falei, Aline, essa vai ser a última, a nossa terceira. Mas a Aline me convenceu que, como nós estamos final de ano, Natal, Kézia, vamos deixar esse valor ainda de 997, pelo menos para quem entrar hoje. Eu confesso para vocês que foi a Aline que me convenceu, porque por mim nós já não faremos um valor tão menor assim, não, tá? Mas, então, o que nós decidimos? Para quem entrar nessa mentoria hoje, nós já vamos enviar o link aí para vocês. Para quem entrar na nossa mentoria hoje, vai levar ainda esse valor de 997 à vista ou de 12 vezes de R$ 103,11, tá? Então, isso para quem entrar hoje até as 23h59, tá? A partir de amanhã, o valor ainda vai estar um valor promocional bem menor do que o valor de 1997, mas a partir de amanhã, né, vai ser o valor de R$ 1.197, tá bom? Então, para você que já se decidiu, né, como a Aline está falando, para quem que é essa mentoria? Né? A Aline falou ali tudo, para quem quer aprender a multiplicar o dinheiro, com segurança, né, ter a vida organizada, tranquila, saber o que você está fazendo com o seu dinheiro. Sim, a mentoria é para as pessoas, mas ela principalmente é para aquela pessoa que está decidida que não vai encerrar 2025 e iniciar 2026 da mesma forma como vem fazendo todos os anos. Então, na nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Eu, um dia lá atrás, tomei uma decisão. Nem dinheiro eu tinha para poder fazer aquela primeira formação que eu tive. Mas eu tomei uma decisão. Na época, o dinheiro que eu usei para fazer isso, muitos de vocês já sabem dessa história, foi o dinheiro do meu auxílio emergencial. Né? Então, eu tenho isso para mim, que quando a gente quer, a gente realmente se esforça e faz aquilo que precisa ser feito. Então, essa mentoria é para quem tomou essa decisão. Não, eu quero me organizar, eu quero aprender a investir o meu dinheiro. Chega de deixar dinheiro parado, igual alguém nem falou, que eu já tenho dinheiro, mas não sei o que fazer, não sei por onde começar, tenho medo de perder o dinheiro. E é normal, né? Isso tudo é muito normal quando a gente não sabe. É por isso que nós oferecemos essa mentoria, para que você realmente aprenda o que fazer e como fazer, e tenha profissionais ali junto para poder ajudar e auxiliar vocês aí por 6 meses. Então, realmente, gente, R$ 997 para vocês serem acompanhadas por nós por 6 meses, realmente não paga essa mentoria. E é por isso que
a Aline não vai me convencer a partir de janeiro de 2026 a gente continuar com esse valor. Então, quem realmente não entrar até hoje às 23h59, nunca mais vai conseguir fazer essa mentoria por esse valor. E para quem não é? A gente falou para quem é essa mentoria, mas para quem não é? Para quem está satisfeito com a vida que está, eu corto aqui, emendo ali, como dizem aqui em Minas, né? Eu estou vivo assim, eu escolho a conta para pagar, às vezes. Eu tenho dinheiro, mas está parado ali na poupança, para mim está bom. Se você está satisfeito com essa vida, então essa mentoria realmente não é para você. Mas se você não está satisfeito com isso, não, eu sei que eu posso fazer o meu dinheiro multiplicar mais, como a Aline disse, que agora, né, em época de taxa Selic alta, né, a gente vai ficar só com a parte ruim, que é de ficar pagando coisa cara no supermercado, né, de ficar pagando valores altos por financiamento, seja lá o que for que você fez. Não, vamos ficar com a parte boa. E qual é a parte boa? Você vê o seu dinheiro render muito mais, porque a taxa Selic está alta, mas você precisa saber como fazer. Então, se você decidiu que o seu 2026 vai ser diferente, que você não vai continuar nesse ciclo vicioso, entra ano, sai ano, você só faz promessa e nunca consegue sair do lugar, porque você não tem uma direção, porque você não tem alguém que te pegue pela mão e fala, oh, você vai fazer isso, depois isso, agora você vai fazer isso. É exatamente isso que nós fazemos nessa mentoria. Nós pegamos pela mão. A Aline já colocou aí o link, tá? Então, eu vou deixar mais uma vez aqui, bem, frisar bem para vocês que se você entrar hoje até as 23h59, você vai ter esse desconto maior aí, esse presente de Natal, que ela saía R$ 997. Mas se você resolver pensar amanhã, amanhã já é R$ 1.197, tá bom? Bom, Aline, eu acho que eu já falei aqui, né, tudo que eu queria falar. Eu queria também agradecer vocês que estão aqui, né? Eu espero que aquilo que vocês já aprenderam, a Aline trouxe bastante coisa aqui também, a gente trouxe algumas coisas que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês. Eu espero que vocês realmente estejam decididos, definidas a fazer diferente na vida de vocês daqui para frente. E naquilo que precisarem de nós, nós estaremos ali com vocês na mentoria Organize e Invista para durante 6 meses andar caminhando de mão dada com vocês aí. E eu garanto que ninguém fica para trás, ninguém vai sair dessa mentoria, né, nesses 6 meses aí, sem saber onde colocar o seu dinheiro, saber onde investir o seu dinheiro e fazer isso com muita segurança. Aline? Olá, é isso mesmo, Kézia. Então, eu espero que vocês, né, estejam junto, dê esse passo importante na vida de vocês, que nós estamos aguardando ansiosos todos vocês para ajudar vocês a organizar as finanças e investir com segurança. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode perguntar aqui, ou a gente pode abrir o grupo ali uns 10 minutos para tirar dúvida, né, Kézia? E a gente está tirando as Isso, vamos, dúvidas de vocês. vamos abrir o grupo por 15 minutos, pode ser, Aline? Pronto, bora abrir o grupo, 15 minutos. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos estar respondendo vocês agora, tá bom? A Well perguntou: é só para mulheres aqui? Eu quero. Começa quando? Ansioso aqui, já tem dinheiro na poupança. É mole? Pois bora. A gente, o foco é mulher, mas a gente não rejeita, não, viu? Pode entrar, Você vocês ganha também, muito homens. dinheiro também, tá? É isso aí. Então, meninas, boa noite. Vamos abrir o grupo. A gente tira as dúvidas de vocês lá no grupo, tá bom? Tchau, Beijo, tchau. meninos, meninos e meninas. É isso mesmo. Isso aí, corre para ser um dos 10.
E aí eu digo, então ela deve ser do EFIM, que eu ela, se fosse sua aluna, você saberia, né? Não, ela não é minha aluna, não. Não é não? Não. Talvez, se você depois manda o número digitado dela para eu ver se ela é de alguma turma, entendeu? Viu? Aham. Eu não gosto de enrolação, não. É, e eu acho que assim, são alguma coisa que existe pontos que a gente, lógico, precisa melhorar, né? Que a gente só vai melhorar fazendo. Mas faz parte mais do nosso estilo. Eu não estou conseguindo encerrar a chamada, acredita? Qual chamada? Eu estou entrando aqui de